Vamos começar. Então, eu quero hoje, primeiro, agradecer a presença e enaltecer o quanto a gente está feliz em te receber aqui na nossa nova casa aqui da Clara Cloud, nesse estúdio do Clara Noir. E servir é estar disponível para entender onde pode ajudar. Estou falando aqui com a Raquel Lombardi. A Raquel Lombardi. Ela, para chegar nesse lugar, ela conciliou a vida de esposa, mãe, CLT por 27 anos. Nem parece que ela trabalhou tanto tempo assim. Mais recentemente, ela se tornou empreendedora, né, no desenvolvimento humano e já há 3 anos conquistou as formações básicas avançadas de Master Coaching, assim como especializações em análise de perfil comportamental e autossabotagem. Autossabotagem, esse é um assunto muito bom. Raquel, gratidão. Que bom que você está aqui com a gente. E seja muito bem-vinda. A gratidão é toda minha. Também estou mega feliz de estar aqui com vocês. Eu espero de verdade que a minha vinda aqui traga alegria para vocês, traga prosperidade para vocês. Esse é o meu sentimento. Então, Yes. muita gratidão também por vocês Já me trouxe. receberem. Já pode ficar livre dessa pressão, porque assim que você cruzou a porta, entrou aqui, a gente já sente a energia, as vibrações, sabe? E com certeza a leveza, ela já tá aqui dentro. Então, É isso. muito obrigado. E vamos seguir. Bora. Bora. Autossabotagem, eu gostei dessa Ele parte. já vai lá pra Eu já vou autossabotagem. logo, porque já tô aqui. Autossabotagem. Eu já estou me auto-sabotando, sabe por quê? Porque isso era pra estar no final, e eu já tô botando pra frente. E aí, eu quero entender, até pra que as pessoas entendam, o que é autossabotagem. Não tem certo e não tem errado, viu? Aí com você. Sim, senhora. Não necessariamente você está se auto-sabotando. Começamos. Tá tudo bem. A autossabotagem, assim, de maneira conceitual, ela é um padrão de comportamento instalado lá na nossa infância, no primeiro momento, para nossa proteção. Então, ainda não é autossabotagem naquele momento. Uhum. E à medida que a gente vai crescendo, essa proteção, ela vai aumentando no cérebro da gente, insistindo. E a gente sozinho, o nosso cérebro sozinho, não entende que ele não precisa da mesma proteção que precisava na infância e fica repetindo esses padrões. Isso é conceitual. Na prática, autossabotagem é assim. Puxa, o Edu me chamou para ir lá fazer um podcast com ele no Clara Cloud. Ah, não tô pronta? Não, imagina, não vou, não vai dar certo, né? Entende? Não, eu preciso fazer mais alguma coisa antes de eu ir lá, preciso me preparar melhor. Ou então me convidam para um kart, por exemplo. E aí eu penso assim, kart? Não, imagina, faz anos que eu não sento num kart. Pra quê? O que eu vou fazer lá? Vão rir de mim, vão achar que eu tô no lugar errado, não vai dar certo. Coisas do tipo. Quer dizer, a coisa nem aconteceu ainda e a gente já tá colocando um monte de fator negativo aí pra não fazer. É isso? É como se fosse isso. Tem muitas naturezas a autossabotagem, né? São 9 padrões específicos de proteção e cada um atua numa medida e de um jeito. Então, também tem um padrão que engana a gente dizendo que a gente precisa fazer tudo o mais perfeitinho possível. A gente precisa muito se dedicar, colocar capricho naquilo e a gente vai, investe aquela energia, aquele tempo máximo, se a gente fica esgotado, tá lindo, maravilhoso, as pessoas olham, falam, nossa, isso tá perfeito, e você ainda vê defeito naquilo. Ainda vê problema. Ainda vê problemas. Quando você fala 9 padrões, ixi, Maria, de proteção, a gente está falando daqueles mecanismos de defesa que a gente tem na psique aqui, pá. É isso mesmo.
Nossa, às vezes eu tenho uns 14. Todo mundo tem, todos nós É, temos, e todos eles, tá? entendi. E você Todos nós falou de temos um dos todos temas eles. interessantes. Você falou do kart, né? Eu gosto do kart. Uhum. Não que, né, que eu seja um exímio piloto, mas eu entendi já essa sua mensagem. Sim. E o que a gente, o que você faz, né, hoje além, né, dessa sua experiência e dessa nova trilha no desenvolvimento humano que você tá percorrendo, você atua com pessoas que buscam equilíbrio de vida, Uhum. produtividade, Uhum. gestão de tempo. Eu até trouxe hoje uma ampulheta aqui, ó. Não sei se dá pra mostrar aí, mas tem uma ampulheta ali que tá rodando. Generosa ela. Ela é generosa, já foi acho que 1 hora mais ou menos. Uhum. E existem outros, outras características que a gente pode melhorar, você pode me ajudar, ou nos ajudar, além Sim, desses quatro. Falei quatro? Falei quatro. sim. É, sempre existe a possibilidade da gente se conhecer. Então, os padrões de autossabotagem mesmo. Eles, na verdade, eles atuam na gente, sugando a nossa energia, fazendo a gente acreditar numa coisa, se dedicar de um jeito, quando na verdade poderia ser de outro, de maneira muito mais leve, muito mais tranquila. Certo. E aí cada um tem a sua particularidade, a sua causa e o seu tratamento, entre Tratamento. aspas, vamos dizer assim, né? Mas a gestão do tempo, você falou também, né? Aham. A gestão do tempo. Quando a gente se conhece, quando a gente passa por algumas hum, partes de olhar para dentro da gente, se entender, só isso já faz a vida da gente mudar, já faz a vida da gente melhorar. Uhum. Porque a partir do momento que a gente toma consciência da maneira como a gente age, entende por que a gente age daquele jeito, a gente já se livra de todos os rótulos que vieram da nossa vida toda, de características que foram colocando na gente, dizendo que a gente era, e a gente se apropria daquilo e pode viver mal em função disso. Sim. Então, por exemplo, nossa, fulano é muito fechado. Ah, ele chega e não dá bom dia pra ninguém, vai logo trabalhar. Ah, outra pessoa é muito mimimi, muito amorosinha, quer conversar com todo mundo, muito estrelinha. Uhum. Ah, outra pessoa, puxa, ela demora muito, muito metódica. Então, tudo isso são características que não necessariamente nos fazem mal. Quando a gente passa por autoconhecimento, por exemplo, para investigar onde é que a gente pode melhorar o tempo da gente, só o fato da gente se conhecer, a gente se entende e já passa a lidar melhor com a gente mesmo e com tudo que está à nossa volta, consequentemente. Daí é muito natural. E o que mais que você falou? Eu falei Gestão sobre do o tempo, equilíbrio. 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 Equilíbrio da Equilíbrio. vida. Equilíbrio da vida. Olha só, é, a gente desempenha vários papéis, né? A gente roda vários pratinhos, assim, ao Uhum. longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Então, uma pessoa, por exemplo, ela tem o trabalho dela, então ela é um profissional. Se ela for casada, ela é marido, esposa de alguém, mãe ou pai. Tem também o papel de filho, ela é filho de alguém, ela pode ser irmão de alguém, vizinho de alguém. Ela pode participar de um time de alguma coisa, então ela é ali um integrante do time também. Certo. Ela pode ser um membro de alguma organização diferente, então ela também participa ali. Enfim, a gente desempenha vários papéis ao longo do nosso dia e da nossa vida. Uhum. Inevitavelmente, a gente busca o que traz mais retorno para a gente. E geralmente a gente busca muito ganho financeiro. Então a gente costuma se dedicar muito ao trabalho e, em alguns momentos, deixar escapar o autocuidado, os nossos relacionamentos, né, assim, a nossa vida social, nossa vida pessoal de uma forma geral. E aí pode desequilibrar. Então, de repente, uma pessoa ela está trabalhando demais e se vê sozinha, Sim. não fica feliz, não se sente feliz. Tem lá um ganho financeiro bacana, está fazendo tudo que ela quer nesse sentido, está adquirindo tudo que ela quer, mas ela não tem alegria na vida dela. Você acha que quando a pessoa tá nessa fase,
Poxa, ela tá, vamos dizer assim, profissionalmente realizada, porque ela tá lá com com as finanças em dia, ganhando o que precisa ganhar e tal, o que deseja, mas ela não se sente feliz, como você disse. Eh, é uma palavrinha que todo mundo tá usando na moda, mas, eh, você acha que isso é ausência de gratidão? Pode ser ausência de gratidão. Se ela não percebe o que já existe na vida dela, que seria motivo dela exercer a gratidão, ela pode estar infeliz sim exatamente por não valorizar as coisas boas que acontecem na vida dela. Pode ser. Entendi. Porque você falou, né, dessas, eh, rodar os pratinhos, não foi esse o termo, Equilibrar você os equilibrar os pratinhos. pratinhos, e você falou também sobre as nossas atuações durante o dia, né. Aham. Vamos dizer então que a gente tem várias personas que a gente desenvolve, né, o pai, a mãe, marido, esposa, ou esposo, enfim, filho, Uhum. profissional, tal. Na hora de dormir, no final do dia, o que que a gente deve fazer pra gente não ficar maluco? Porque quem eu sou na hora de dormir? E quem eu sou na hora de levantar, na hora de Uhum, acordar? uhum. Interessante isso. É assim, ó, eu, né, pratico isso, eu costumo sempre, eh, valorizar isso. A gente tem que ser o que a gente acredita ser certo, ser bom, né. Então, cada um tem a sua receita. O bacana, ali, do método do meu trabalho é exatamente isso, sabe, Uhum, é a gente descobrir, dentro do que a gente quer fazer na vida da gente, o nosso caminho para aquilo acontecer. E à medida que a gente vai identificando esses passos ou esses degraus, a gente com certeza vai colocando ali naquele caminho coisas que fazem bem pra gente, que consequentemente vão deixar a gente feliz para na hora que a gente deitar, a gente colocar a cabecinha ali no travesseiro e de fato dormir. Não necessariamente é necessário praticar gratidão, mas é bem bacana porque é uma coisa que faz bem, a gente sabe que faz bem, é um exercício, todo hábito para ser adquirido ele precisa dedicação, né, às uhum, vezes a gente conquista hábitos com mais facilidade, outros não. Então, de toda forma é um hábito bom de ser adquirido, mas precisa se dedicar, precisa se empenhar, não vai ser da noite para o dia. E quem eu sou quando eu acordo? Quando você tem, que o método também traz, quando você tem clareza do que você quer buscar na sua vida, você sabe para que você acorda. Você tem acesso ao seu propósito, uhum, entende? E tá tudo concatenadinho, tá tudo ligadinho. entendi. Então, eu já vou fazer uma pergunta aqui, é o seguinte: se eu tiver meio infeliz, Aham. né, pegar lá a nossa roda da vida lá, tá tudo mais ou menos equilibrado e tal, mas eu não tô me sentindo realizado, ou eu não sei o meu propósito, ou o Uhum. meu próximo sonho a ser conquistado, realizado, enfim, eh, você me ajuda nisso. É isso. Ajuda. Eu tô fazendo essa pergunta assim: como que problema que eu consigo resolver, né, com a Raquel Lombardi? Tô fazendo essas perguntas para identificar, para estresse, assim, como que a gente pode ajudar as pessoas? Porque Uhum. é um problema que muita gente que tem. Eu conheço muita gente que, eh, pô, o cara coloca nas redes sociais que tá tudo feliz, ou felizão, super realizado, e quando você encontra a pessoa no dia a dia, ela realmente é super realizada. Porém, na intimidade consigo mesmo, ele não tá feliz, não tá realizadão. Uhum. E aí o cara, ele começa a pirar, né? E pinga numa terapia aqui, toma um remedinho ali, Uhum. eh, pode desenvolver uma compulsão para alguma outra coisa. Uhum. Então quando a gente escapa nesses equilíbrios, é aí que o método que você atua
ajuda as pessoas. É isso? Ajuda também. Ajuda. É assim, ó, o método que eu utilizo é o coaching propriamente dito, Certo. que é uma metodologia simples, na verdade, que é muito tranquila, e quando ela é praticada, com empenho pelas 2 partes, né, Uhum. se tem um resultado muito bom, se extrai um resultado muito bom. E as 2 partes precisam ter empenho, quem está passando pelo processo e quem está servindo também. E como é que a ajuda acontece? Dentro do processo, a gente tem uma série de ferramentas, a gente tem embasamento científico, a gente tem estrutura propriamente dita. Uhum. Então, a gente consegue, através dos encontros, investigar isso, extrair melhor isso. E o motivo da infelicidade propriamente dita pode ter muitas causas. Às vezes, a pessoa está infeliz porque tem algo lá de trás do passado dela que machuca ela, por exemplo, ela acaba trazendo isso para os encontros. E se isso é algo que está atrapalhando a vida da pessoa, está impedindo dela caminhar, existe inclusive a orientação para procurar o especialista naquele tipo de trabalho, que já não é o meu, é de um terapeuta. Entendi. Porque a minha proposta é trazer exatamente a busca pelos objetivos que se quer, tanto na vida profissional como na pessoal, e fazer essa caminhada leve, Certo. prazerosa, durante mesmo o caminho, entende? Não Uhum. é assim, ah, eu vou ser feliz quando eu atingir aquilo. Não, eu sou feliz e eu estou me dedicando para que eu conquiste Quer dizer, a aquilo. gente não dá pra terceirizar a felicidade, né? Não dá. Pô, só vou ser feliz quando eu comprar X bem, Mm-mm. um carro, ou uma moto. Aí vem uma enchente, Pois é. leva o carro, a moto, acabou a vida? Uhum. Não, né? Entendi. E o que fez você enveredar-se para para esse ramo, sabe? Para esse propósito, que eu acho que isso é um propósito também de vida seu, né? Uhum. É... O que você fazia antes? Onde você estava? Vamos contar um pouco, vamos conhecer um pouco da Raquel. É a minha historinha Você falou agora, né? 27 anos trabalhando como CLT, 27 anos. começou com 10. É, com 18. Eu entrei como caixa lá no Banco Nacional, lembra o banco que patrocinava o Do Ayrton Ayrton Senna. Senna? Tan, tan, É, tan. esse. Já vamos botar um tema da vitória aí. Isso. E aí o banco passou por aquisição, depois fusão e tal. Uhum. E eu vim passando por também promoções, subindo degraus lá dentro, me realizando bastante profissionalmente. Até que em 2020 eu era gerente de agência. 2020. Certo. E aí eu saí do banco e eu fui estruturar um negócio, eu ia abrir um negócio, eu ia abrir um comércio perto da minha casa. Hum. Modelei, visitei vários É lugares, mesmo, o que você falei ia assim, vender? assado. Depois eu te conto. Vixe. E aí, provavelmente seria um hortifruti, é que eu não... Embora desenhado, a É, finalidade não estava bem definida certo. e ia depender do cenário ali. Caramba, no ápice de 2020 foi o início da pandemia, Então, né? então, foi exatamente. Por conta da pandemia ter chegado, na semana em que eu ia fechar o contrato da locação do imóvel, coincidiu, foi na mesma semana, eu levantei o pé. Conversei com meu marido, aí a gente falou, não, não vamos abrir porque a gente não sabe o que vai ser do mundo, então a gente não vai fazer nada nesse sentido. E aí eu fui estudar um pouquinho. Estudar desenvolvimento humano por gosto. Porque em 2019, 6 meses antes, um pouquinho mais, 9 meses antes, eu tinha passado por uma imersão, Uhum. que foi o meu primeiro contato com o desenvolvimento humano. Certo. E me trouxe um mar de autoconhecimento mesmo. Uhum. E assim, o que a gente vê na imersão é muito raso, porque se trata de vários assuntos. Então, um autoconhecimento que a gente adquire raso, mas que naquele momento já foi um turbilhão de entendimento na minha vida. De atitudes passadas, do meu comportamento atual, de algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida naquele momento.
Então eu fui estudar mais desenvolvimento humano por gosto. Uhum. Para me tornar uma pessoa melhor, sabe assim? Sim. E aí no meio da formação, antes de acabar a formação, eu decidi trabalhar com isso. Por quê? Esses 27 anos de banco, 100% deles foram em agência. Eu trabalhei também em posto de atendimento, que é o banco dentro da empresa, mas sempre lidando com o cliente. Então, sempre foi um servir, Uhum. né? E eu sempre tive muito gosto por isso. Eu sempre tive reconhecimento por atendimento, todas essas coisas, porque de fato eu sempre senti prazer nesse tipo de trabalho. E eu nunca tinha me dado conta disso. E aí, durante a formação, eu entendi. Eu falei, puxa vida, eu já fazia isso antes, de maneira natural, e agora eu tenho técnica, embasamento científico, toda uma estrutura para me amparar e eu fazer isso ainda melhor. E nesse cenário de pandemia, é um tipo de servir que me permite aqui, ó, de dentro da minha casa, servir as pessoas. Entendi. E aí eu E fui, foi um e momento que fui. tinha muita gente precisando também, né? Tinha toda a novidade, né, da pandemia, do home office, aquela loucura, o povo montando escritório na sala de jantar, né, É, com a criança correndo, chorando. É, foi isso mesmo. foi um momento bem difícil no mundo, né? E, e como foi, né? Porque assim, cara, eu trabalhei 27 anos e tal, né, numa função, depois, né, conquistou uma função e tal. Como que é essa mudança, sabe? Sair do trabalhar aquela coisa segura que você todo mês tem o seu salário, seus benefícios e tal, né? E falar assim, "Não, agora eu vou empreender, eu quero trabalhar por conta." É... Como que foi essa virada? Você já falou que começou 9 meses antes, né? Então, assim, não sei se já tinha esse desejo antes. Não, não, foi Antes por acaso. foi um acaso mesmo. Foi, foi. Quer dizer, o que despertou foi essa imersão, Não, o foi por a... desejo. Não, não. Quando eu fiz a imersão, eu tive um ganho de autoconhecimento, Uhum, que eu adorei, que me fez muito bem. E aí, quando eu estava fazendo a formação, eu resolvi que eu queria trabalhar com isso, porque no primeiro momento eu não ia trabalhar com isso, não, eu ia abrir um comércio, como eu te falei. E a mudança eh, não foi sofrida, não foi sofrida. Existe a insegurança, sim, de não ter o salário sendo creditado na conta todo finalzinho do mês, aquela série de benefícios que a gente tem. uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu busquei segurança de outra forma, entendendo como poderia ser o meu negócio. Busquei ajuda, busquei mentoria, Legal. para saber, né, para já ter uma ideia de prazo, de condição, de tudo que eu ia precisar fazer, que eu não fazia, não tinha nem rede social para você ter ideia, Aham. tudo que eu ia precisar fazer para tocar um negócio. Então, foi suave da mesma forma. Eu acho que é por isso que as pessoas acabam sofrendo tanto, se frustrando tanto, porque talvez elas se peguem em momentos assim desafiadores de não saber o que fazer e ficam elas mesmas sofrendo, engolindo aquilo, empurrando com a barriga. E à medida que não se faz nada, a frustração vem muito forte, porque você sabe que você precisa fazer uma coisa, mas você não faz e aí você se frustra, Aham. entende? E aí quando a gente pede ajuda especializada, claro, a gente já tem outra visão disso tudo. Então eu pude de maneira consciente estruturar, né, dar pequenos passos, ir evoluindo devagarzinho, eh, começar a me expor, para poder ir montando o meu negócio propriamente dito. Entendi. Eu faço essa pergunta sempre, porque toda vez que eu tô com um empreendedor, um empresário e tal, é, a maioria, ele teve um turn point, ele teve um momento que ele falou assim, olha, cara, agora vai ser ou vai ou não vai. Ou vai, na verdade. E Aham. aí, eu acho muito interessante, pô, o seu caso é um caso curioso, né? 27 anos, tal. Vamos dizer ali que tava confortável, Uhum. né? Quentinho, né? Sim. Aquela caverna,
né? Gostosinha. Gostoso e tal, né? Aquele Já calorzinho do sei tudo, fogo. né? Todo mundo me pergunta tudo, eu sei como que E, é. e se deparar diante de um desafio desse, não deve ser muito divertido, se bem No bacana. mínimo, né? É, é, fiquei mega curioso de saber isso de você. E quantos filhos você tem, Eu tenho um casal, a Bianca com 20 e o Giovanni com 17. Bianca? E eu ia tocar nesse ponto, É. né? Eu também contei com a minha estrutura familiar para isso, sabe? Uhum. Eu sou casada, nós somos casados há 22 anos. Só que a gente namorou 11 anos. Então, juntos, assim, a gente já 33. completou 34. A gente começou em abril, porque a Caramba, gente casou em novembro. A gente já tem aí 34 anos juntos. é uma vida. É. E essa disposição, né? Essa coragem, bem dizer, que eu tive para mudar radicalmente, também contou, sem dúvida, com o apoio deles. Eu conversei, falei que, nossa, tinha achado incrível, e achei mesmo, né? A formação e aquele. eh, a gente sai da formação com certeza de que a gente pode ser instrumento, sempre instrumento de transformação da vida das pessoas. Não é a gente que vai mudar a vida das pessoas. A gente vai poder ajudar as pessoas a transformarem as próprias vidas. Porque a vida é delas, Uhum. né? Elas escolhem os passos que elas querem dar e a gente ajuda elas com esses passos, entende? E eu, né, com muita assim vontade mesmo de fazer, a galera lá em casa apoiou e estamos tocando. Fantástico. É importante, né? É Ter essa estrutura nos apoiando, família é primordial, né? base, né? Base, família, a saúde, família e depois o resto, né? Uhum. É, Pode ser. tô decorando, assim. E nesse sentido, é, família, né? Uhum. Hoje seus filhos, né, já estão criados, né? Praticamente. Praticamente criados, né? É, como que é a vida, né? Como que é, hoje, né, depois de tanto tempo junto com o esposo, Uhum. tanto tempo trabalhando no local, com esse desafio profissional e com esse propósito que você tem agora, né? Sobra tempo para você curtir essa fase, porque são 17 e 20, né? É uma fase também bem divertida, não? Toda ação, toda ação. Desde a gestação, eu tive as 2 gestações muito tranquilas. Eu até brincava com meu marido, que por mim eu tinha um filho por ano. Que de verdade, estava muito tranquilo passar pela gestação. Poxa, tá pensando aqui, 33 filhos. Não, do casamento pra cá seria 20, mais ou menos, é. Mas dava. Chegar uma van. Pela minha condição, estava tranquilo. E todas as fases, elas são curiosas, né? Todas as fases são, assim, desafiadoras e prazerosas também. Todas, todas, todas. E hoje, eh, eu mesma pratico muito do meu trabalho, que é exatamente fazer a gestão do tempo para que eu consiga equilibrar todos os pratinhos, Uhum. né? Existem dias que os imprevistos acontecem. Existem. Às vezes falta uma tarefa, alguma coisa fica para trás. Mas quando a gente tem clareza, de novo, quando a gente tem a clareza do que a gente quer, do que a gente precisa fazer naquele dia, naquela semana, naquele mês, e a gente programa isso, a gente faz minimamente um planejamento, pelo menos com o que é mais importante, Uhum. fica fácil. E como você consegue, como você engaja, né, essa turma? Quando fala essa turma, é sua família. Então, bom, tem a clareza do que eu quero, onde eu quero chegar. Mas às vezes, eu preciso também engajar minha filha ou meu filho, que estão em momentos distintos, o meu marido, né? Porque eu dependo deles. Como que engaja a família como uma equipe? Com conversa. Com conversa.
Eu e o meu marido, a gente, desde que os nossos filhos eram pequenininhos, que a gente já começou a precisar explicar muitas coisas, inclusive coisas rotineiras, né, do dia a dia, a gente sempre teve isso em mente, a conversa como algo essencial, primordial para o bom relacionamento da família. Uhum. Então, hoje eles são grandes, eles entendem completamente o meu trabalho, de uma maneira assim generalizada, eles entendem que eu ajudo as pessoas. A minha filha, ela tem um entendimento mais aprofundado, porque eu costumo conversar muito com ela sobre os conteúdos que eu aprendo. E a gente vai observando no nosso comportamento mesmo, no comportamento da família, né? Mas esse engajamento vem com a transparência e com a conversa. Fantástico. Fantástico. Muito, muito interessante. Tô aqui bem. Você falou, a entrevista acontece, então acontece, mas deve ser Sempre. desafiador, cara. Não é, sabe por Não. quê? Não é. Tudo depende de você se habituar com aquilo. Quando você tem a possibilidade de planejar o seu dia, por exemplo, você pode, inclusive, deixar um momento da semana para imprevistos. Sei lá, o carro começou a fazer um barulho estranho, vou precisar levar o carro no mecânico. Vou nesse período aqui da minha semana que eu reservei para um imprevisto. Aí já não é imprevisto. Não, tá fazendo um barulhinho, mas tá andando. Então, você tá Aí você fazendo vai um lá. barulhinho, você está planejando que aquele dia você vai. Agora, se você tá andando no meio do nada para, sei lá, pista esquerda da marginal, Aquela coisa. pane. Aí é imprevisto. Aí sabe o que conta muito? É, O autoconhecimento. certo. Quando você entende o seu comportamento, você vai saber lidar melhor nessas situações. Você vai saber extrair o seu potencial no momento que você precisa ser ali aquela máquina, né? O bicho tá pegando. Uhum. Agora a gente tem que ir lá e fazer. Você vai conseguir criar essa condição que te ajuda a ir lá e fazer. Da mesma forma que se você tiver um imprevisto e isso vai interromper tudo que você estava disposto a fazer ou já fazendo, você fala, ok, eu lido assim com o imprevisto, então tá bom, eu vou fazer tal coisa agora. Porque é como se você já se preparasse antes. O autoconhecimento te ajuda muito com isso. Tanto você se programar, se projetar, criar ambientes, situações que te favoreçam, como também lidar com as adversidades. Certo. Você gosta de ler? Uh, Então já vamos pôr aqui uma dica. Qual livro que a gente deveria ler para melhorar nosso autoconhecimento? O poder da autorresponsabilidade. O poder da autorresponsabilidade. Uhum. Lembra o autor? Paulo Vieira. Paulo Vieira, eu conheço. Uhum. Eu só não lembrava do nome. Mas eu não li esse livro ainda. Autorresponsabilidade é uma das primeiras coisas que batem forte, assim, quando a gente começa a se conhecer. Aham. Exatamente porque quando a gente entende que a gente funciona daquele jeito, então tá bom, então eu vou fazer isso aqui assim. E eu não vou fazer isso aqui daquele outro jeito, porque eu sei que não dá certo, porque não é para onde eu gosto de ir, não é a minha aptidão, né, meu talento, não vou fazer aquilo, eu vou fazer isso daqui. Tá bom. E aí você começa a traçar com mais facilidade o caminho para você conquistar alguma coisa. Certo. E você comentou assim, né? Quando você planeja o seu dia, você tem lá seus momentos reservados para imprevisto. A gente trabalha com muita tecnologia aqui. Você usa alguma tecnologia, alguma ferramenta para te ajudar nesse planejamento? Agenda. Google Agenda. Google Agenda? Google Agenda. É mesmo? É simples assim. Tá aqui, ó. Tá aqui, inclusive. Entendi. E lá tá programado aí seus dias. Uhum. Acho que o nosso vídeo com mais views do nosso canal é sobre Google Agenda. É mesmo? Ah, É, que legal. fantástico.
Tem uma série de aplicativos, né? Uhum. Nem sei todos. E aí depende também da necessidade de cada um, ter ferramentas mais estruturadas e tal. Mas para mim a necessidade hoje me serve, me atende tranquilamente. Qual o percentual que você deixa ali para esses momentos imprevistos? Então, é, não é que Eu eu sei que tenho um não é momento um para reloginho, imprevisto, né? né? Mas eu tenho na minha semana, eu tenho mais ou menos umas 2 horas de um dia para tratar de coisas assim fora do cotidiano, fora da rotina. Uhum, entendi. Isso é uma técnica, na verdade, de produtividade. É, o tema que a gente falou lá no início, né? É, Dos 4 pontos. porque essas coisas vão acontecer, essas eventualidades vão acontecer, sejam elas previstas ou imprevistas, né, como a gente está colocando aqui, elas vão acontecer, isso daí é inevitável. Uhum, E aí, o fato de você ter lá, né, um momentozinho que você pode se dedicar, então, àquilo que você não estava contando, mas que apareceu, te, sabe? É cérebro, né? É consciência, é mentalidade. Você vai ficar mais tranquilo porque você já sabe que tá tudo bem. Você não vai precisar desmarcar um horário com uma pessoa, se desdobrar para dar um jeito de fazer aquilo que você não estava prevendo. Não tô falando no caso de um acidente, não, isso, né? isso Não tem aí. como, é inevitável. E. Ah, gostei agora que você falou de produtividade. Então, Vamos lá. dicas de produtividade. Uma, usar o Google Calendar, né? O Google Agenda. Boa. Olha, de verdade, não tem certo e não tem errado. Uhum, Por quê? Porque cada um de nós é único. A certo. gente tem as nossas preferências. Eu até brinco nos atendimentos, eu falo, olha, como é que você costuma, eu pergunto, como é que você costuma organizar o seu dia? Post-it. Tem um monte de post-it colado aqui. E funciona? Funciona. Uhum, Perfeito, continuo usando o lindo. post-it. Isso. Ah, eu adoro anotar. Eu uso agenda papel. Ah, usa agenda papel? Uso. Você gosta? Gosto. Então vai. Tem Já post-it. tentei usar a Google Agenda, a pessoa pode falar. Já tentei usar uma agenda que tivesse, né, Uhum, conexão, por exemplo, com o meu celular, para eu poder ter autonomia na rua, mas não dá, não consigo me adaptar. Então não faz, não vai sofrer por isso. lógico. Cada um de nós é único. E aí a gente vai descobrindo quais são as Tem os preferências. post-its digitais também, né? Que você enche a tela de post-it ali e vai matando. Tem. É, mas uma dica de organizar o tempo ou as atividades para produtividade, você já deu. A primeira você falou agenda. Essa Eu que eu falei Google uso, né? Calendar porque é o que você usa. É a que eu uso. Consequentemente, a gente também usa e vende aqui. Aham. É, a outra, se for post-it, né? E tá tranquilo, Tá, papel solto, folha sulfite. Não, eu gosto de empilhar as folhas sulfites assim do lado do meu computador. Então tá bom. Então vai. Isso te ajuda? Você se sente confortável assim? Sim. Então é isso que você vai fazer. é, Produtividade é isso. Se a pessoa não tem esforço em empilhar papel, deixa ela empilhar o papelzinho que ela quiser, a folhinha que ela quiser. é isso. Papel reciclado, De preferência. preferência, É. é um exemplo, né? Para tornar assim palpável o exemplo. Sim, ó, eu nem tinha visto essa pergunta aqui que a Vivi preparou pra gente, mas eu já fiz Hum, sobre gestão do tempo. Ô, Raquel, a gente tem uma outra coisa em comum. A gente falou sobre o cenário, né? Temos gestão de tempo, temos Star Wars, teu cachorro. Como o seu cachorro chama? Chewbacca. Chi- Chewbacca. Chewbacca. É aquele bichinho É, do Han Solo. Aquele é, bichinho grande do Han Solo. é muito legal. Você falou que adora o fundo do mar, Aham. né? Mas tem outra coisa que nos liga: o poder do networking. Uhum. O que é networking para você? Como que você usa isso a seu favor? Propriamente falando, é, conectando o meu negócio às necessidades das pessoas. Essa resposta, será? Foi isso que você perguntou? Não tem certo, não tem errado. Igual você falou, né? Agora é que eu tô Aprendeu, né? devolvendo. Não tem certo, não tem errado. O que é bom para você? Como que você usa o networking ao seu favor? No meu negócio? Uhum, para você. Ah, dessa forma, me conectando com as pessoas, né? Buscando conexões
e mostrando para elas solução para possíveis problemas que elas tenham. Vou deixar até aqui um agradecimento à doutora Ângela Garcia, porque foi ela que nos conectou, né? Verdade, verdade. É. E vocês fazem parte do mesmo grupo de negócios, né? Aham. Que é o Kaizen. BNI Kaizen. Kaizen. Faz tempo que você tá lá? 2 anos eu completei essa semana. Renovou? Vai renovar? Renovei. Já. Renovei. Fantástico. E o BNI tem te ajudado nessa nova etapa? Sei que não tem nada a ver com o contexto, mas eu fiquei curioso. Né? Não, tranquilo. Sim, o BNI e todos os grupos de network que eu penso serem estruturados como o BNI ajudam sempre. Uhum. Além das conexões que a gente faz profissionais, tem uma série de conhecimento ali dentro que a gente usa no nosso negócio, usa na nossa vida. Então, a ajuda sempre vem, basta a gente explorar aquilo. E aí a gente potencializa nosso negócio, com certeza. Fantástico. Falamos de família, falamos das coisas em comum, sobre networking, sobre negócio, sobre virada de sair, né, da estabilidade de um trabalho há muitos anos para empreender. Uhum. Hobbies. Ih, que legal. Não vale falar que você lê, porque você já falou, você já deu spoiler. Aham. Eu jogo vôlei. Ó! Jogo vôlei. Vôlei de quadra, de praia, dupla. De quadra. Vocês têm uma posição específica que você é a gente a rainha tá da montando posição. agora. Esse time, a maior parte desse time tem 7 anos. É um grupo de mães da escola onde os meus filhos estudavam, que se juntou para jogar vôlei. E muitas de nós estudou lá, né? Além dos nossos filhos estudarem, a gente estudou lá, então a gente meio que já se conhecia e tal. E então o grupo completou 7 anos agora em abril. E mais recentemente, em maio do ano passado, de vez em quando a gente jogava uns contrinha, né? Contra daqui, contra dali. E aí, o ano passado, uma das jogadoras lá ficou muito indignada com o resultado do jogo, que não foi positivo pra gente, nós perdemos. E ela falou, não, poxa vida, a gente precisa de um treino mais sério, a gente precisa se dedicar mais e tal. Enfim, patrocina um técnico pra gente. Ela e mais outra amiga nossa, elas patrocinam um técnico pra gente. E a gente vem treinando agora mais direcionadamente. E a posição começou a sair agora, né? Porque a gente teve troca de técnico também, passamos por um período sem técnico por conta dessa troca, até conseguir outro. E aí agora a gente, se eu não me engano, a gente está com ele há uns 2 meses. E a gente vai começar a definir posição daqui para frente. Ele já está fazendo algumas experiências. Então, como não está nada certo ainda, depois eu conto do próximo. Você gosta mais de atacar, de defender, de levantar? Você vê que coisa interessante, né? Eu gosto de levantar. E aí, conecta de novo com servir, né? Eu já pensei nisso, sabia? É verdade, hein? Não é? O propósito aí. Eu tinha, acho que como a maioria das pessoas que joga vôlei, muita vontade de atacar bem. Né? Uhum. Para fazer ponto, cortei legal, foi ótimo, não sei o quê. Mas eu percebo que na minha naturalidade, assim, o levantamento tem mais a ver com o meu posicionamento. E aí, quando eu penso em servir, aí tá total conectado, né? Que eu vou lá, busco a bola, coloco para cima e daí a pessoa se vira. E não é tão simples assim, né? Tem um pernilongo, sei lá, um mosquito aqui. Tem algum ser sobrevoando aqui. Tem uns aqui. A parte preta e branca do vídeo. E não é tão simples levantar, né? Porque você tem que saber exatamente conhecer seus atacantes, né? Os pontos fortes e fracos delas. E também analisar o bloco, né? Do oponente, né? Saber aonde que tá a melhor bloqueadora, onde está a pior, né? E tentar explorar isso. Interessante, é muito estratégica essa tem posição. 2 coisinhas que eu quero falar assim. A primeira é que a gente também falava sobre isso, e aí o técnico uma vez chegou pra gente e falou, olha, gente, vocês precisam se conscientizar de que na nossa categoria não tem muito bloqueio mais.
Ai, a gente, O primeiro caramba, bloqueio é a própria categoria. caramba, não tem mesmo, né? É, a nossa categoria já não tem muito isso, então não é um assunto que, assim, demanda dedicação, preocupação. Mas sim, o levantador, ele é bem o estrategista mesmo, porque... Aqui, ó, bonito. O levantador, ele vai, de preferência de olho no outro time, preferir levantar para um lado, para o outro, para o meio, para tentar fazer o ponto, né? É, Pra tentar fazer o ponto. Esse é o objetivo do jogo, é fazer ponto para ganhar o jogo. Então é um estrategista. super. É assim, eu vejo que é uma posição bastante importante, mas pouco falada, porque é quem efetivamente bate o martelo é quem cortou, né? Então, Ah, não. Mas assim, sem o mas eu gosto. levantador, sem a função, né, do É, levantador ou levantadora, o cara não tem como bater. é, Então, acho que é a mais importante. é. E o vôlei, se você pensar assim nos esportes mais populares, ele é extremamente dependente da coletividade. O futebol, o jogador pode fazer um golzaço de lá do meio do campo, né? Dar um balão no goleiro e fazer o gol. Handball, basquete, o cara vai sozinho e faz a cesta. No vôlei, não. A gente tem que obrigatoriamente passar a bola para alguém para receber, para poder cortar, minimamente. Então, é bem coletivo É mesmo, muito depende um do outro. coletivo. É. É E ótimo. aí a importância de cada posição, né? A gente estava falando, quem aparece mais acaba sendo quem bateu, quem cortou, mas todas as posições são muito importantes. Porque se a recepção também não vem ali numa localização que favorece o levantador, o esforço dele também vai ser muito grande para poder levantar uma bola boa, Uhum. né? E levantar qualquer bola é ruim, porque daí quem vai A bater tem que qualidade se do virar. ataque não vai ser tão boa, É né? isso. Também lá no início você falou. Ainda bem, eu ia fazer um negócio. Vou parar. Parei. Eu vou Não, fazer o seguinte. faz o que você Falamos sobre quiser. hobbies, né? Você acabou de falar que você gosta de jogar vôlei. Hobby e esporte. Aqui no nosso cenário, antigamente, a gente tinha umas plaquinhas na entrada. E eu trouxe aqui e elas estão aqui embaixo, todas misturadas. Ó, Hum, eu vou puxar uma, vamos ver o que vai fazer. Viva com paixão. uhum. O que é viver com paixão pra você? É. Viver com paixão é estar assim, ó, o tempo inteiro. Sorrindo? Ai. É, é, viver com paixão pra mim, paixão é aquela coisa intensa, né? Chega a ser até sofrimento a paixão, assim. É? É, se você levar o pé da letra, é sofrimento. Mas, pra mim, viver com paixão é ter a oportunidade de fazer o que se gosta em qualquer área da vida. Porque quando você faz o que você gosta, você se satisfaz com aquilo. Satisfeito com aquilo, você vai transbordar sua felicidade também para o externo, para as outras pessoas. E de repente, como a gente falou lá no comecinho, você vai ter gratidão, vai conseguir entender que é legal ter gratidão por isso, porque você teve a oportunidade de você fazer o que gosta. Você não precisou fazer algo que você foi obrigado, sabe? Uhum. Por algum motivo, alguma circunstância. Então, para mim, viver com paixão é isso, é ter a oportunidade de se fazer o que gosta em qualquer área da vida. Fantástico. Quero agradecer ao pessoal da Nova Era que forneceu essas plaquinhas pra gente aqui também. Uhum. Ah, ficou muito legal, eu acho. Ficou? É... São coisas muito importantes que a gente não pode evitar de falar. É, como que eu acho a Raquel Lombardi? Quero contratar os seus serviços ou preciso dar de presente para alguém, né? Dia dos Namorados logo logo tá aí. Uhum. É, como que eu acho a Raquel, Maneira mais fácil, eu entendo que é mais prática hoje em dia pelo Instagram. certo? Meu arroba é Raquel Lombardi Coach, Raquel Lombardi Coach, tudo junto. certo? Ali tem acesso ao meu contato e tem conteúdo também. Fantástico. A gente vai pôr na descrição depois do vídeo. Gratidão. É,
Pô, eu que agradeço. Uma história muito bacana. E a gente tinha combinado, né, que a gente não ia falar de futebol, mas eu quero saber que time você Ah, torce. sério? Ah, não me aguento com essas coisas proibidas. Eu sou corintiana. É? Eu sou. É, que bom. Tá nos últimos dias tá meio tenso, mas tá, né, Faz parte do processo, né? faz parte do esporte, né? Também. Bacana. É, agora, pra gente finalizar aqui, Hum, caminhando pro fim. Raquel, hum. qual é o serviço ou um ponto de desenvolvimento humano e tal que não é sua especialidade? Você não atua, pô, sei lá, tô deprê. Uhum, Você me ajuda? Tá diagnosticado clinicamente depressão, sei uhum, lá. uhum, A gente falou pontos que é como que você ajuda. Agora, assim, acredito que há muita confusão nas hum. pessoas, sabe? Qualquer coisa, um, um, um terapeuta ou um psiquiatra, um psicólogo ou uma coach, né? Qual que é a diferença, Uhum. né? O que que um coach não faz, né? Porque né, hoje tem uma palavra que está sendo usada até de forma errada por algumas pessoas, né? Então, assim, o que que o coach não faz? Exatamente lidar com o passado. Você foi bem assertivo na sua colocação, Dom. E de fato muitas pessoas confundem mesmo. Uhum, Então é assim, ah, coaching é visão, é presente. Coaching é presente com visão de futuro. É a gente entender onde a gente está, o que que a gente quer e como chegar lá da maneira melhor, mais fácil, enfim. E sempre que existe um, uma fala durante os atendimentos, inclusive no próprio encontro, no primeiro encontro que eu faço dentro de um programa de coaching, é para diagnóstico. Se de fato eu consigo ajudar aquela pessoa com o que ela precisa, porque nem sempre todo mundo que vem para mim é adequado, sabe? E aí, quando nessa fala existe dificuldade com o passado, às vezes, de acordo com a nossa conversa, a pessoa acaba trazendo lesões emocionais e diz que isso não está contribuindo na vida dela hoje em dia, está sendo um ponto de atenção, não é de mim que ela precisa, se for para tratar só isso. uhum, Então, se já tem um diagnóstico, por exemplo, de depressão, ansiedade, principalmente aí, porque já está diagnosticado, né? uhum, E aí eu sempre recomendo um especialista, seja um psicólogo, um psiquiatra ou outra terapia que a pessoa preferir, mas que olhe para isso com cuidado. sim. Um detalhe que eu também sempre gosto de dizer é assim, durante o processo de coaching, como a gente fala muito de autoconhecimento e a gente mergulha na gente mesmo, isso é verdade, aqueles entendimentos todos que a gente tem do nosso comportamento, eles podem até esbarrar lá no passado de novo. E tá tudo bem isso acontecer. Eu mesma fui dessa forma, aconteceu isso comigo. Eh, Entendendo mais ainda sobre mim, entendi, puxa, então naquela ocasião, naquela fase da minha vida, eu reagi daquela forma por causa disso. Tá tudo certo. Isso não é porque eu me lembrei que eu entendi sobre isso que eu preciso fazer uma terapia. Não. Uhum, Agora, se essa lembrança começar a me trazer desconforto, sim, aí sim, entende? entendo. Então, nesse momento, ela precisa de outro tipo de terapia, que não é um trabalho de coaching que vai ajudar ela. Fantástico. Aí você falou, presente, Com futuro, visão de né? futuro. Há pessoas que falam assim, a depressão é o excesso de passado Hum, e a ansiedade é o excesso do futuro. Então, e você foi muito clara quando você fala assim, olha, você está com um diagnóstico de depressão ou de ansiedade,
Eu não sou o melhor Uhum. profissional. Então é importante também a gente saber diferenciar, né? Essa visão essa- do presente para o futuro com a ansiedade. Quer dizer, se a gente também não está vivendo o tempo presente e só ficar pensando no futuro, talvez é uma coisa que o coach, pelo que você me falou, é talvez uma coisa que o coach não é a especialidade dele, né? Uhum. Vai bem depender de como a pessoa tá. Porque esse pensamento muito no futuro, ele pode ser, por exemplo, um daqueles 9 padrões de autossabotagem que eu falei pra você no Uhum, comecinho, tá bom? Existe um que é só isso, preocupação, e agora, como é que vai ser? E se isso acontecer, se tal coisa acontecer? certo. E aí, vai depender do quanto isso está interferindo a vida daquele indivíduo, Uhum, naquele momento. Então, se quando ele se depara ali com a análise dos padrões de autossabotagem dele, e ele recebe aquela explicação e entende que essa preocupação com o futuro vem dali e aprende a lidar com aquilo e passa a viver melhor, tá tudo certo. A gente segue. Se não, também precisa da terapia para sim, tratar. O profissional de coaching não vai conseguir ajudá-lo. Então, às vezes, acontece de, durante um programa de coaching, a pessoa também ser direcionada para uma terapia, sim. porque percebe que aquilo está além do que a gente trata dentro de um programa, Fantástico, entendeu? fantástico. Ficou claro mesmo? Para mim, super. Ficou? Tá bom. E espero que para quem assista também, e que a gente possa ajudar as pessoas, né, que isso esteja gravado e registrado, as pessoas identificarem, porque é, existem ainda falta de informação sobre que tipo de Muito. profissional faz o quê, né? Principalmente Uhum. quando a gente fala sobre evolução, autoconhecimento, o processo mesmo de coaching, para que ele serve. Eu falo isso porque a gente conhece um monte de gente, vai em eventos, vê palestras, reuniões de grupos empresariais, enfim, Uhum. e às vezes fica tudo meio que misturado, né? Uhum. E é importante a gente saber eh, qual é a praia de cada um, para Uhum. até que as pessoas que estão precisando realmente não percam tempo, não percam dinheiro, Sim. né? E invista no local certo. Sim, isso é fundamental. A gente que lida com o comportamento das pessoas precisa ter mesmo esse cuidado, esse tato, né? Uhum, E tá tudo bem, a gente falar para a pessoa: olha, talvez, futuro cliente, eu não consigo te ajudar com esta parte do teu comportamento. Tá tudo bem, eu não estudei, isso não faz parte da minha certificação. uhum. O que faz parte da minha certificação, dou conta tranquilamente, mas esta parte aqui não. Vamos fazer, só para Eu não vou te finalizar, ajudar. o que faz parte da sua certificação? O que que você ajuda? Só para a gente fazer um wrap-up e falar assim, Você quer saber, assim, como é um programa de coaching? não sei, você que está falando assim, ó, bom, essa aqui, isso não faz parte da minha certificação, não vou poder te ajudar. Aí, para ficar mais claro para todos nós, assim, a gente pode até repetir o que a gente já falou hoje, Tá, né? Mas é fazer um resuminho. tá. O que que faz parte, o que que você ajuda as pessoas, Uhum, eh, que você conseguiu encaixar, ter isso como um propósito. uhum. A metodologia do coaching é simples, né, eh, e poderosa, como eu tinha te falado. E é através dela que eu consigo ajudar as pessoas. E o coaching, ele é aplicado em qualquer área da vida da pessoa. Então, se você precisa, por exemplo, eh, decidir o que fazer, você não sabe se você abre um negócio ou se você busca encarreiramento na empresa onde você está, Uhum, o programa de coaching te ajuda. Se você tem um grande projeto, sei lá, você quer escrever um livro, um programa de coaching te ajuda também. Basicamente, ele te ajuda na conquista dos seus objetivos que por algum motivo você não conseguiu sozinho. E aí, dentro do programa, daí você passa por uma série de fases, né? No comecinho a gente tem a clareza para definir exatamente o que a pessoa quer. Aí a gente tem o autoconhecimento para entender também, alinhar se aquele objetivo que ela quer
casa com quem ela é na essência, lá do autoconhecimento, porque às vezes a Uhum. pessoa. Daí a pessoa entende que por isso que ela não conseguiu aquela coisa, que não tem nada a ver com ela. Pra que que eu tô batendo aqui na ponta dessa faca, né? Não é, é para mim isso. Então, não quero mais isso. Agora entendi que não é isso aqui que eu tenho que buscar. Sim. Entende? Então, aí tendo clareza, autoconhecimento, esse alinhamento, a gente traça os passos para se conseguir aquele objetivo. E o assunto que eu me dedico mais é a produtividade com equilíbrio. Para que, dentro de qualquer objetivo que a pessoa tenha, ela consiga caminhar na direção dessa conquista de uma maneira leve, prazerosa, aproveitando tudo que a vida dela pode oferecer para ela. Não necessariamente ficar ali buscando aquilo incessantemente, de forma cansativa, exaustiva, não consegue, se frustra, Uhum. desiste, começa de novo, gasta dinheiro, Entendi. entende? Ficou claro. Ficou? Pô, É isso. mais uma vez, muito obrigado. Gratidão mesmo por ceder seu tempo, da sua agenda, estar aqui com a gente. É, Estou surpreso, em conhecer mais profundamente o que você faz e tá, portas abertas aqui na Clara. Você é super bem-vinda e o que você precisar também, conta com a gente. Quer deixar algum recado para alguém, falar alguma coisa? Puxa, expressar novamente minha gratidão a vocês, a Ângela, né, que foi quem conectou a gente também, e dizer que é muito bom, de fato, poder levar isso para as pessoas e que elas possam perceber a importância que isso pode ter na vida delas, sabe? E buscarem mais informação, tentarem buscar formas de se autoconhecer, porque antes da gente mudar o mundo, a gente pode mudar dentro da gente primeiro, e aí a mudança que a gente quer ver no mundo, ela também pode acontecer de maneira mais assertiva, mais Mas sustentável e se ter uma vida mais gostosa. fantástico. Parabéns, parabéns pela jornada, né? Parabéns pela coragem de você é, sair daquela zona que você falou, quentinho, lá de conforto e encarar o seu propósito, né? Um desafio novo e por ajudar muitas pessoas na sua caminhada. Quero também Eu que agradeço. agradecer a Vivian que nos ajudou aqui na produção, né? Gratidão, Vi. Valeu, Vi. Gratidão, amor. É isso. Gratidão. Valeu, gente.